Outra também é o acesso à saúde, né? Prioriza-se a solução extrajudicial na área da saúde. Esse é um grande papel que a Defensoria Pública faz. A primeira coisa que a Defensoria Pública faz quando recebe um assistido na instituição que tem uma demanda na área da saúde é entrar em contato com a Secretaria Estadual ou Municipal da Saúde, dependendo do tipo de medicamento ou procedimento que se deseja, e tenta verificar se não há alternativa no SUS. A Defensoria Pública tem 30% de soluções na área da saúde de forma extrajudicial, sem precisar entrar com ações judiciais. E também temos uma atuação muito forte com relação às pessoas em situação de rua, a população de rua, não só indo nos centros POPs, mas também reunindo-se com esses movimentos, tentando orientar juridicamente, tentando fazer com que essas pessoas façam um tratamento, claro, de forma consentida, e também possibilitando, facilitando a obtenção de documentos, que muitas vezes elas não têm esses documentos, elas perdem esses documentos. A gente faz todo um trabalho de buscar onde essa pessoa é registrada, facilitar o acesso a documentos para ela poder ter acesso formal ao trabalho. Outra vertente de atuação da Defensoria Pública, que é muito relevante até de forma indireta para reduzir a judicialização de causas individuais, que é a tutela coletiva, as ações civis públicas. A Defensoria Pública tem a função legal, a lei prevê que ela deve promover ações civis públicas para propiciar a defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos de grupos sociais vulneráveis ou de grupo de pessoas necessitadas. Aqui até está estampado alguns exemplos que saiu na mídia, né, recentemente, mas várias ações a gente promove, de ações que você, ao invés de entrar com 100 ações individuais ou 100 defesas individuais, você entra com uma ação civil pública só e já ela sozinha traz uma solução equânime, uma solução isonômica para um grupo coletivo de pessoas, sem necessidade de você entrar com várias ações e ter resultados distintos. Aqui que nós destacamos uma ação da Defensoria Pública, e que foi através dela que foi proibida a revista vexatória a visitantes de unidades prisionais. E quem são as visitantes de unidades prisionais? São as mulheres. Né? A maioria nós temos um sistema carcerário de mais de 22 mil presos homens e pouco menos de 1.000 presas mulheres. Né? Então, é um sistema carcerário eminentemente masculino, e as visitas que se tem nesse sistema são de mulheres, crianças e idosas. Né? Tem uma cultura que geralmente os homens até não visitam tanto, mesmo quando tem ente querido preso. E elas eram submetidas a um tratamento degradante, de se despir, tirar suas roupas, se ajoelhar em frente de espelhos embaixo, na parede, né? Fazer exercício físico, os agachamentos, um procedimento totalmente vedado, né, por comissões interamericanas de direitos humanos, enfim, além de trazer um trauma psicológico até para crianças, né, nesse tipo de procedimento. Então, a Defensoria Pública entrou com a ação, em 2017 foi finalmente julgado pelo Tribunal de Justiça, a Terceira Câmara de Direito Público, que entendeu que não poderia ter esse tipo de revista vexatória, que as unidades tinham detector de metal e que deveria, se for o caso, para fazer uma revista nos próprios presos. Tentou-se um recurso do Supremo Tribunal Federal, mas a decisão foi mantida pela ministra Carmen Lúcia no sentido de proibir a revista vexatória, e essa foi uma atuação da Defensoria Pública que beneficiou cerca de 10 mil mulheres visitantes de presos, idosas e crianças. Outra atuação que a Defensoria Pública é muito forte é em questões de regularização fundiária e também na remoção humanizada, no caso de reintegração de posse ou despejo das pessoas, das famílias que estão em loteamentos irregulares. Então, outras decisões ilustram a atuação da Defensoria Pública nesta área. Nós tivemos recentemente o caso em Florianópolis, na comunidade, no Morro do Caeira, que 78 famílias iam ser removidas sem nenhum plano de remoção, conforme determina a lei. Estava se descumprindo a lei, a remoção não pode ser feita como estava sendo feita. 78 famílias e 64 crianças que não teriam para onde ir imediatamente. Então, a Defensoria Pública entrou e disse, não, é necessário um plano de remoção, isso está previsto em lei, tem que ser organizado, tem que ser planejado, senão a gente vai causar mais problema do que solução individual por um proprietário particular. Também uma situação parecida no Jardim Eldorado, em Palhoça, né? Também eram para ser despejadas 100 famílias, a Defensoria Pública conseguiu atuar para que isso seja feito de forma planejada, que as remoções sejam feitas de forma ordenada e que haja o reassentamento conforme determina a lei.
Na área da saúde também, a tutela coletiva é muito importante. E, recentemente, também tivemos 2 decisões importantes, uma com relação a pacientes ostomizados, que é aqueles que precisam de bolsa coletora, né, para poder, né, sobreviver, enfim, não tem algum problema que tem que ter, os dejetos têm que ser feitos através de bolsa coletora, que não tinha esses equipamentos na rede pública. A Associação dos Ostomizados de Mafra procurou a Defensoria Pública local, que entrou com a ação coletiva e conseguiu beneficiar essa ação mais de 100 pessoas que tiveram retornada a sua dignidade como ser humano. E também na área da saúde, nós tivemos recentemente também uma decisão que beneficiou cerca de 50 pacientes com mal de Parkinson, que não tinham o equipamento neuroestimulador, também que é essencial para a sua qualidade de vida e para a regressão do estágio da doença. Outra atuação, outra vertente, essa é a 5ª e última que a gente destaca aqui, é a atuação extrajudicial para o cumprimento de políticas públicas em prol dos grupos vulneráveis. A Defensoria Pública age como agente de promoção de políticas públicas, identificando as deficiências do Estado, das políticas públicas do Estado, dos serviços por ele oferecido, e atuando junto aos órgãos públicos em busca de soluções. E por que é tão importante a atuação da Defensoria Pública nesta área? Porque a Defensoria Pública é o local apropriado onde essas deficiências aparecem. As demandas, elas se repetem, e elas buscam a porta que sempre está aberta para as pessoas vulneráveis, que é a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública consegue mapear quais são as deficiências dos serviços públicos, e aí, através dessa atuação extrajudicial, faz audiências públicas, faz reuniões com secretarias de Estado, secretarias municipais, da área da saúde, da assistência social, da educação, da administração prisional, para poder suprir essas deficiências e buscar, sem precisar judicializar, um programa de sua solução. E a área que a gente atua aí são das mais variadas, né? E, inclusive, audiências públicas que a gente faz aqui na Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública sempre está presente nas demandas a serem discutidas aqui na Assembleia, nas câmaras de vereadores, em outros órgãos públicos, assim como a própria Defensoria Pública convoca esse tipo de audiência. Então, essas são as atuações de destaque da Defensoria Pública, que, como se pode ver, são muito amplas e diversificadas, e em prol das populações vulneráveis e necessitadas do Estado. Hoje, como é que é o panorama da Defensoria Pública? Nós temos 24 núcleos da Defensoria Pública, são 120 cargos de defensores públicos criados, dos quais 115 estão providos. A gente tem uma organização, desses 15 cargos são defensores públicos substitutos, 100 cargos são defensores públicos titulares, que são lotados em 100 defensorias públicas espalhadas em 24 núcleos. Aqui a gente vai passar os núcleos da Defensoria Pública distribuídos no Estado. Temos em Araranguá uma Defensoria Pública, quer dizer, um defensor público que atende 4 unidades judiciais. O que são 4 unidades judiciais? São 4 varas judiciais que são atendidas por um defensor público. Blumenau, 6 defensores públicos e 12 unidades judiciais. Brusque, 2 defensores e 3 unidades. Aí segue Caçador, Campos Novos, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Maravilha, Palhoça, Rio do Sul, São José, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão e Xanxerê. No material que está fornecido para os senhores, consta o número de defensores, né, que tem em cada uma desses núcleos, bem como as áreas e unidades judiciais atendidas. O que é importante mencionar é que, apesar de parecer bastante núcleos, ainda é muito insuficiente, né? Santa Catarina é o estado com o terceiro maior déficit no número de defensores públicos. Só Goiás e o Paraná têm menos defensor público em proporção por população hipossuficiente que Santa Catarina. É um defensor público para cada 27 mil hipossuficientes, né? E essa situação que tem que ser mudada, porque desde 2014 não é criado um cargo de defensor público aqui em Santa Catarina, apesar da emenda constitucional 80, que mudou a Constituição Federal, estabelecer que até 2022 deverá ter um defensor público em cada unidade jurisdicional do Estado.
Agora a gente vai trabalhar propriamente os dados, né? Já estou me encaminhando quase para o final. Os dados de um estudo que foi feito pela Defensoria Pública para poder aumentar a atribuição dos defensores públicos. Desde 2016, a Defensoria Pública tem ampliado gradativamente a atribuição das 100 defensorias públicas existentes. Quando começamos nosso projeto em 2016, 100 defensorias públicas atendiam apenas 46 unidades judiciais. Depois que a gente começou o projeto de ampliação, de organização, de estudos, junto à Corregedoria Geral, de como a gente podia ampliar de forma organizada e planejada, triplicamos as varas judiciais atendidas para 161. Tá? Então, nesse aumento de atribuições, o resultado foi, obviamente, o aumento de atos praticados pela Defensoria Pública. Vamos vendo a projeção aqui, de 2015 a 2018, né, como cresceu o número de atos praticados com o mesmo número de 100 defensorias públicas. Em 2018, foram praticados mais de 364.577 atos, e aí a gente engloba atendimentos, petições, audiências, conciliações e atuações extrajudiciais. E também temos um diagnóstico das áreas mais procuradas pelos assistidos. Temos um percentual bastante intenso na área civil, 64%. E o que é a área civil? É justamente aquela área que engloba a área da família, moradia, educação, saúde. 64% da demanda que vem à Defensoria Pública, dos assistidos que espontaneamente procuram a Defensoria Pública, procuram esta área para serem atendidos e são pessoas vulneráveis, que precisam, aliás, são aquelas que mais precisam de acesso à justiça, que a justiça faz mais falta justamente pelo seu estado de necessidade e vulnerabilidade. 20% é na área criminal, 9% na área da infância e juventude e 7% na área da execução penal. A gente fez um recorte só da área cíveis, as petições iniciais cíveis, ou seja, os pedidos iniciais que são protocolados na Justiça, que já demonstram, então, aí a separação das áreas mais procuradas. Em primeiro lugar, a família, depois o civil geral, que é uma área mais abrangente, e, por fim, 14%, os direitos sociais, que é a saúde, moradia e educação. A Defensoria Pública, para ilustrar o trabalho e a dimensão da atuação institucional, preparou um vídeo curto, tá, de matérias veiculadas na imprensa a respeito de atividades exercidas pelos defensores públicos sobre resultados de sua atuação.